quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Lá em Gênesis capítulo 1. No versículo de número 26. Você que achou, eu te convido a ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Amém? Tema da mensagem desta noite: chamados a sermos imagem e semelhança de Cristo. Amém? Chamados a sermos imagem e semelhança de Cristo. Gênesis 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só a parte A. Fomos criados por Deus para sermos sua imagem e semelhança, não de carne e sangue, assim como Adão e Eva. Deus não se apresentou em carne e sangue. Deus é espírito, e Ele nos fez um espírito e nos colocou uma alma e criou esse corpo. Nesse mundo onde hoje vivemos, que era para vivermos de uma forma digna, honrosa, sendo a imagem e semelhança de Deus, desfrutando de todas as benéficas que Ele nos preparou, o homem cai, o Adão original cai e entra o pecado em sua vida, entra o pecado no ser humano. Então nós nascemos em pecado, mas Deus não nos chamou para vivermos e no pecado, mas sermos a imagem e semelhança dele nessa terra, um Deus santo. Quando a apóstola pegou o microfone para falar, a primeira coisa que ela trouxe foi essa palavra. Deus, ela abriu o Salmo 99. Leu os 3 primeiros capítulos, encerrando que Deus é santo. Paulo diz: sede santos, porque sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, ou seja, a Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor é santo. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. O que eu quero que você entenda como igreja hoje, como servo de Deus, é que você precisa ser imagem e semelhança em espírito de Deus nessa terra, para que as pessoas à tua volta, a tua família, teus irmãos, teus pais, teus filhos, vejam em você a semelhança, a imagem de Cristo, e desejem ter essa imagem e ser essa semelhança de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, louvamos a tua majestade, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Eis-nos aqui, teus servos, humildes, nos colocamos diante da tua potente mão. Como igreja, Senhor, reunida aqui nesse lugar, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento e me usa como canal do teu fluir para a edificação do corpo da tua igreja. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, e aplauda esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Podeis assentar-se. Abra tua Bíblia comigo lá em João capítulo 4, Novo Testamento, antes de Atos dos Apóstolos. João capítulo 4, no versículo número 23 a 24, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Acharam? Amém. João 4, 23 a 24. Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga: em espírito, em verdade. Ou seja, a imagem que reflete o Espírito de Deus e a verdade da palavra de Deus operando em nossas vidas, fluindo dentro de nós.
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ter a imagem de Deus, ser a semelhança de Deus, significa que fomos criados para sermos igual a Ele, como Ele. Não importa se você veio de uma família totalmente idólatra, pagã, onde reina o pecado sobre ela, e onde o pecado reinou na sua vida. Quando você decidiu entregar a tua vida ao Senhor, recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor, diga para o teu irmão lá: Jesus não veio para ser somente o teu Salvador, Ele veio para ser Salvador e Senhor. Quando você recebe a Jesus como teu Salvador e Senhor, o Espírito Santo de Deus se apossa de você, e esse Espírito Santo que adentra a tua vida e habita no teu coração, trabalha regenerando toda a tua vida, para que nessa terra de pagãos e idólatras você seja santo. Como estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,17, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tem muita gente, como o apóstolo costuma dizer, que está queimando o nome de Jesus. Pessoas que se dizem crentes, que frequentam igrejas, pastores do diabo no altar, pregando o evangelho distorcido, sendo um com o Satanás, dizendo que o que a Bíblia está escrito, a Bíblia modernizou e tem que ser atualizada. A Bíblia, a palavra diz que quem tirar ou colocar um tio na Bíblia, seja o que? Anátema, maldito. Então todos esses que proferem esta palavra de que a Bíblia precisa ser modernizada, eles são o que aos olhos de Deus? Anátema, maldito. Se você é um com ele, você se torna como eles, imagem e semelhança deles. É isso que você quer para a tua vida? Jesus, ele comeu, conversou com pecadores, mas ele não se tornou o quê? Ele estava ali com um propósito: levar a salvação para aqueles que virem a dar crédito nele e a palavra dele. Amém? Então, hoje nós temos igrejas vazias que pregam salvação, que pregam arrependimento, mudança de vida, igrejas lotadas por pastores coach, que só fala de bênção, não fala de sacrifício, não fala de autoria, de altruísmo. E o Senhor parece que está perdendo para o diabo. Nós estamos perdendo para o mundo, porque o mundo adentrou na igreja e os cristãos estão batendo palma. Fala para o teu irmão: desperta, crente. A Bíblia está na tua mão. Está na tua mão, por que não lê? Agora, sabe, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Jesus é amor. Deus é bom, mas não é bombom. Deus é amor, mas é fogo consumidor, para consumir o poder maligno do pecado e destruir os pecadores que com as suas obras malignas, quando ele vier, vai queimar no lago do chofre. E nós, hoje eu posso, com muita alegria no altar, eu e a minha casa servimos o Senhor, escolhemos servir o Senhor. Meus filhos, quando pequenos, acompanhavam e adoravam o Deus dos pais dele, e hoje eles acompanham e adoram o Deus dele, que é o mesmo Deus que eu sirvo, que é Jesus.
Ainda há tempo de você mudar essa história. É só você deixar de ser um com o pecado e com o pecador. Não importa quem é, quem seja. Se é pai, se é mãe, se é mulher, se é vitória, tem que se converter. Porque senão você vai morar no céu sozinho e ele vai ficar. E se você não acredita nisso, está fazendo o que na igreja? Não tem sentido, o próprio Cristo fala isso. Se nós estamos na igreja para aprender de Deus e praticar a doutrina de Deus, resgatar os que estão lá fora. Os que um dia estiveram no caminho e saíram, trazer de volta para o resgate, para a reconciliação. E aqueles que nunca ouviram falar em Jesus, se converteram ao Senhor. Sempre morreu gente. Sempre houve bala perdida, acidente de carro, doenças. Mas como hoje, que de 20 em 20 minutos, em 10 em 10 minutos, você ouve uma notícia que morreu fulano de isso, aquilo, outro, tiro de... Pessoas estão morrendo dentro de casa e estão morrendo sem Jesus, que é aí que está. Porque essa vida ela é passageira. Como estão entendendo? Eu não posso pregar só bênção, que você vai entregar o dízimo aqui e Deus vai abrir uma porta excelente para você. Você vai entregar porque já tem a porta aberta. Deus já te abençoou. No momento que Ele chegou para você e você disse, eis-me aqui, Ele já derramou sobre as bênçãos sobre a tua vida. Você tem a herança, a bênção de Abraão chegou na tua vida. Todo aquele que crê, ele recebe. Está lá em Gálatas capítulo 5, pode ir lá ler. Nós temos a bênção de Abraão. Então o cristão não pode estar correndo atrás de bênção, porque ele é provocador de milagres. Como aquilo que a apóstola nos exortou por meio do Espírito Santo, acerca de olharmos como está a nossa vida, porque nós colhemos o que nós plantamos. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, pede a Deus. Mas quer fazer as coisas. Várias vezes a apóstola desse altar pregou: não tome decisões com base na emoção, porque a emoção passa, mas a atitude fica. Há os problemas aí. Então, irmão, eu vou subir ao altar sempre para te exortar na Bíblia, para te levar a uma comunhão verdadeira com Deus e desfrutar daquilo que Ele já preparou para a tua vida. Teu casamento abençoado, desde que você esteja alinhado com o Senhor. Não dá para você esquecer das coisas principais. Ele diz lá em Jeremias: buscar-me-eis de qualquer maneira. Basta chorar e pedir e desenrolar o rolo das suas necessidades, que eu vou atender você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso... Diga, se é todo, não ficou nada do lado de fora, porque é a totalidade. Então se é todo, tudo, entrega por completo a Ele. Serei achado de vós, perdoarei os vossos pecados e mudarei a sua sorte. Você quer a sorte mudada continuando do mesmo jeito que está? Cristão, ele tem que estar aonde o ímpio está para promover a salvação, mas vai estar sujeito a essas coisas. Amém? Quem quer mídia vai ver, vai estar sujeito a essas coisas. Amém? Então, amados, o mundo está traiçoeiro, é muita armadilha. Você vigia quem se diz que é teu amigo, porque ele vai tentar ofuscar a tua imagem e semelhança de Deus. E eu estou aqui para te alertar sobre isso. Amém? Porque Deus conta com a igreja. A igreja é o único instrumento da terra que Deus conta para levar o evangelho aos quatro cantos da terra. A igreja é o lugar das pessoas santas, no sentido da palavra santa, separada do mundo e unida a Cristo. Unir a Cristo não é de boca, como o próprio Jesus Cristo diz: como me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando?
Jesus, ele foi a imagem perfeita de Deus na terra, sem pecado. Porque ele era o quê? Era o Filho de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo de números 15 e 16 diz assim, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Você achou? Colossenses 1, 15 a 16 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o primeiro, o primeiro filho de Deus, primogênito. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam soberania, que é principado, que é potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então você abre um parênteses aí, porque ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para sermos igual a Deus. Deus enviou seu Filho na forma de carne e sangue aprendermos a sermos igual a Ele, sermos a imagem e semelhança de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Viveu nessa terra sem pecado. Agora, o grande amor de Cristo, o grande amor de Deus que Ele espera ver em nós, porque a nossa imagem espiritual e a nossa semelhança de Deus é com o amor que nós devotaremos para alcançar os perdidos para o reino. Se eu amo, eu não vou permitir que o meu vizinho, meu pai, minha mãe vá para o inferno, porque é o destino de todo o povo. Aqueles que não entregaram a vida para Jesus vão para o inferno. Por isso você ter amor, porque você verá muitos retrucarem, não aceitarem, e você vai ter que, com muita sabedoria, discernimento do Espírito, orar ao Senhor, para que o Senhor toque no coração, para quando você abrir a boca, eles possam crer na palavra de Deus que sai da sua boca. Porque se for na imposição, quantos filhos, quanto criança, bebê, criança, adolescente foram para a igreja e quando ficou jovem se desviaram? Porque não foram edificados como deveria ser edificado. Eram levados para a igreja. Vem comigo, quem manda sou eu. Nossos filhos nunca aconteceu isso, porque eles viam Deus em nós, viam quem eu era antes: alcoólatra, adúltero, violento. E quando me converti, deixei de beber, deixei de ser adúltero e violento. Passei a amar e respeitar minha esposa como nunca, porque eu me converti a Cristo. E o amor de Cristo tomou a minha vida. E o Espírito Santo me fez agora trabalhar para refletir a glória do Senhor a todos os que me rodeiam. Se você acredita, aplauda esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. O que significa isso? Que o filho reflete a imagem do pai. Vocês entenderam o que você ouviu? O filho, ele tem a semelhança do pai. E como que pode um cristão que tem a semelhança de Deus estar na esbórnia? Como a pessoa que se diz cristã, que é a imagem de Cristo na terra, bebendo e saracuteando e fazendo o que acontece, e vai para a igreja, vai para o murucudum, escutumundum. Você já imaginou Jesus Cristo na escola de samba, num prostíbulo? Para refletir. Fariseu. Pessoas que zombando de Jesus,
E o pior de tudo é que eles zombam convencidos de que estão certos, porque aprenderam errado. Muitos pastores de grandes igrejas conduzindo o povo à idolatria, ao paganismo, a tomar atitudes que desagradam a Deus, com aparência de santidade, negando a divindade de Deus. É isso que nós estamos vendo por aí. Amém? Então, dentro do MCU nós temos um modelo. Eu sou marido de uma só mulher, trabalhador, duro, amo ao próximo, sou um pregador do evangelho, sou cooperador da obra e ajudador daqueles que precisam. Siga essa imagem. Porque sacerdote não bebe nada de álcool, e não tem esse papo, essa minha liberdade te constrange, não. Essa de liberdade leva para o inferno. Cada um, eu aprendi dessa forma, então eu não bebo. Primeira parte eu consegui, eu e minha família servimos o Senhor. Agora cada um de nós fazer a manutenção da salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não está na Bíblia não. Amém? Não permanece no Senhor não, para você ver. O amor de Cristo te permite que até no último momento da vida, se você se converter e confessar Jesus Cristo, você será salvo. Mas morre sem confessar, para você ver qual é o destino. Não tem como mais, depois da morte vem o julgamento, irmão. Amém? Então tem muita Bíblia. A Bíblia é uma só, tem 66 capítulos. Amém? Como estou entendendo? Amém. Romanos capítulo 8, já estou terminando. Amém? Romanos 8. Você aprender que o Espírito Santo trabalha na vida daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que ele possa vencer o pecado e não ser dominado pelo pecado. Amém? Romanos 8, versículo 9 diz assim, ó: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Diga para o teu irmão, não é estar na igreja, é ser habitação do Espírito, é estar em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, nos tornamos o quê? Parecido com Cristo. Amém? Fala para o teu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu interior, que você demonstrará ao mundo a imagem de Cristo. Amém? Eu quero encerrar em Colossenses capítulo 3. Colossenses, depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses. Amém? Vou ler três partes aqui de Colossenses 3 para encerrarmos, tá bom? Porque vocês são conhecedores desse texto, eu falo muito sobre ele. Mas vamos aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Fala da união com Cristo glorificado. Versículo 1 diz assim, de Colossenses capítulo 3: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas terrenas. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 2023 para nós do MCU é o quê? Ano apostólico profético dá o quê? Do resgate. Então volta uma página rapidamente, em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus:
Todos acharam? Então diz assim, e o título é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Então a Bíblia está dizendo que nós estávamos o quê? Nas trevas, acorrentado nas trevas, na escuridão do vício, de uma vida mundana, carnal, dominada pelo pecado, pelo desejo da carne, da lascívia. E Cristo nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas. Em outras versões, Ele nos resgatou. Ele nos libertou, Ele nos resgatou. 2023, um ano apostólico e profético do resgate. Ele nos resgatou para Ele. Então diz assim, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então antes nós éramos escravos do Senhor desse mundo, do príncipe desse mundo que é Satanás. E quando nós nos convertemos, entregamos a vida ao Senhor, o recebemos como nosso Salvador e Senhor, nós passamos a estar debaixo do reino dEle, do senhorio dEle. Então Ele nos resgatou do pecado para nós continuarmos no pecado. O que não tem sentido? Se Ele morreu na cruz para te libertar do império das trevas, há prazer nele te ver continuando nas trevas? Você está zombando dele. A Bíblia diz que Cristo vos libertar, verdadeiramente estareis livres. E conhecereis a verdade vos... Isso é igreja. Isso é doutrina de Cristo. Isso não é invenção do homem. Agora, voltando para Colossenses 3, a partir do versículo 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são o quê? Aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Agora, você deixou de existir para o mundo, porém você existe para Cristo no mundo. Você está neste mundo, mas você não faz parte deste mundo. Eu posso ousar dizer que você é um ET, um extraterrestre, porque você é cidadão dos céus. Agora você está nesse mundo, mas as coisas desse mundo não te dão mais prazer, porque você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Como está entendendo? Isso não é só profeta, isso não é questão, não é poética não, irmão. Isso dependeu de sangue vertido na cruz. O maior homem dessa terra, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne e sangue na forma de filho para tirar o poder da morte do pecado. Deus não tirou o pecado do mundo. Jesus não tirou o pecado do mundo. Ele tirou o poder da morte do pecado na vida do cristão. É preciso entender, o pecado está aí. Idolatria, paganismo, berrice, adultério, prostituição, roubo, mentira, tudo aí está aí, isso é mundo. E está aí do lado de Jesus, não tirou isso. Porque tem os que servem a Deus e os que servem a Baal. E segue o líder. Quem quer ter a vida eterna e a salvação, segue Jesus. Quem não quer, segue a Baal. Está aí, ó. Por isso que José disse assim, ó, você escolhe. Porque eu já decidi, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Continuando o texto, eu quero chegar aqui, ó. Quantos estão unidos a Cristo? Digam amém. Deixa eu mostrar o resultado para vocês. Que a doutrina de Cristo, a Bíblia nos ensina e espera. Os resultados dessa união, os vícios devem ser o quê? Abandonado. Ou seja, quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem adulterava não adultera mais. Versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes
andaste vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, em Cristo Jesus, nova criatura, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Deixa eu abrir um parênteses. Eu não vi Jesus sorrir na cruz. Eu não vi Jesus sorrir no Getsemane. Diga para o teu irmão lá, evangelho é coisa séria. Amém? Não estamos brincando de ser crente. Continua no texto, porque eu quero encerrar, diz assim, ó. Versículo 8 de Colossenses 3. Agora, porém, não despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, 8. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então você vê, imagina Cristo falando essas coisas. Se você não vê Cristo falando, não faça. Tem que comparar. Agora tem algo que eu quero dividir com vocês para encerrar, que esse aqui já é passando de batido. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Diz assim, ó. Todos acharam? Versículo 34. As pessoas querem servir a Jesus Cristo, mas não querem mudança. Não há mudança no comportamento porque estão na graça. Não tem nada a ver. Tem nada a ver é o nome de um demônio, tá? Demônio não tem nada a ver. Tem a ver sim. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então, Marcos capítulo 8, 34 diz assim, ó. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo que se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Pô, aqui que é muito forte, mas estão brincando. E você tem que entender isso aqui, porque disso depende a salvação também dos teus parentes familiares, irmão. Porque quando ele olha para você, você é referência. O meu pai, o meu tio, o meu irmão são cristãos, ele é a imagem de Cristo. O comportamento dele, quando eu olho para ele, eu olho Jesus. Quando eu estou com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu irmão, eu fico constrangido diante dele. Eu não consigo beber, eu não consigo fumar, eu não consigo fazer nada, porque eu vejo ele, eu vejo a imagem de Cristo. Versículo 38, 37. Que daria um homem em troca da sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Essa é a pergunta. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Deixa eu abrir um parênteses para você. Não é salvação do Espírito, irmão. Nós somos trino como Deus. Deus é trino, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E nos fez trino igual a Ele. Nós somos um Espírito como Ele. Temos uma alma. E habitamos no corpo. O corpo é trapo de imundícia, é corpo de humilhação. Ele veio do pó, ele volta para a terra. O Espírito é de Deus, ele volta para Deus, é um fôlego de vida. Quem vai então para o fogo, apóstolo? A alma, irmão. A alma. Suas emoções, as vontades, as atitudes. Então diz aqui, versículo 38. Porque qualquer que
nesta geração adúltera e pecadora. Olha como a Bíblia chama a geração aí fora: adúltera e pecadora. Adúltera não é porque está traindo a mulher ou o marido, adúltero porque está traindo a Deus, na adoração a Deus, para adorar Baal, adorar o emprego, adorar o salário, adorar toda forma de adoração. Primeiro Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo primeiro. Então diz aqui, versículo 38: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Aqui eu fecho. Tem mais um versículo, rapidinho. Posso passar? Não posso. Mateus capítulo 16. Esse aqui é forte demais. Só para encerrar. Mateus 16. Versículo de número 21 a 28. Isso aqui é paulada. Isso aqui é um dos antigos pregadores pentecostais. Isso é TNT pura. Está aqui, ó. Mateus 16, 21 a 28 diz assim. Todos acharam? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha só, a folga desse apóstolo discípulo, reprovar o mestre. Quantas pessoas não cristãs quer te reprovar na tua fidelidade com Deus, quer te reprovar no teu compromisso com a casa do Senhor, dizendo, versículo 22: tem compaixão de ti, diácono Amaury. Está um churrasco domingo com tua família, tu vai para a igreja, Neuza. Quem morreu na cruz por você e agora te escolheu para ser uma voz profética nessa terra? Foi teu familiar ou foi Jesus na cruz que morreu por você? Quem tem poder para te dar salvação hoje e da vida eterna? É o teu pai, é tua mãe, é o teu irmão? É o teu vizinho? E você vai ouvir a quem? Continuando no texto, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, chamou ele até para o cantinho, né? Toma mais uma, filhão, ninguém está vendo. Não faz isso não. Deixa, tem muita gente na igreja lá para trabalhar. Não precisa você hoje não, fica com a gente. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. E versículo 24 continua, porque eu vou fechar aqui. Então disse Jesus a seu discípulo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Então é você que vai escolher, irmão. Se você vai firmar um compromisso com Deus, na casa do Senhor, em ouvir a palavra, crescer na graça e no conhecimento, ser um sacerdote do Senhor, ser um obreiro aprovado do Senhor, ser um mantenedor da casa do Senhor, ser um cumpridor das suas responsabilidades com a casa do Senhor, é você que vai decidir. Se quando você estiver lá fora, onde esse mundo jaz no maligno, você vai morrer com eles ou vai levar vida para eles, é você que vai escolher. Então hoje o culto dessa noite é um curso de decisão, de salvação e reconciliação, porque de Deus não se zomba, irmão. Tem a Bíblia,
e não crê na Bíblia como a palavra de Deus, está na igreja e se não se tornar um cristão verdadeiro, filho de Deus, nos seus compromissos reais para com Deus e com seu reino, está perdendo tempo. É melhor ficar lá no mundo. Não estou mandando ninguém para o mundo, não, mas estou dizendo, a escolha é sua, porque tem a cruz, irmão. Jesus carregou a tua cruz. E agora te chamou você a ser participante da cruz dele. O peso, a cusparada na cara, a coroa de espinhos, os cravos enfiados na sua carne, a zombaria, ele sofreu por você. Para você estar na igreja, nos dias de culto que Deus espera que você esteja aprendendo dele para servir a ele em amor os irmãos que estão lá fora. Um Deus que expressou um amor tão grande por você. Jesus, o Rei da Glória, se despiu de toda a sua majestade e poder e se fez um nada para que você venha se tornar um tudo, que levou sobre si toda a maldição que estava destinada a você. Ele diz: vem e aprendei de mim, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é a dificuldade disso? Qual a dificuldade de entender que estar com Cristo é vitória em meio às batalhas diárias? Estar com Cristo é salvação para esse tempo e para a vida eterna. Abra mão dos prazeres, dos desejos da carne, irmão, em nome de Jesus. Por isso que ele chama de, sabe, a idolatria, a avareza. Hoje, a necessidade por falta de administração séria das finanças tem levado as pessoas a correr para pagar, para já ganhar dinheiro, para pagar a dívida que ele arrumou, que não havia necessidade, porque se ele fosse uma pessoa sensata, ele ia medir, ia comparar os espíritos, ia fazer as coisas de degrau em degrau, conquistando. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, mas o dinheiro responde por tudo nessa terra. Eclesiastes diz que uma boa e bela coisa é o homem comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol nos poucos dias de vida que tem, e isso é dom de Deus. Não é por muito trabalhar, é por muito servir ao Senhor, por entregar-se a Ele e deixar que o mais Ele fará. Faça a tua oração nessa noite, irmão. Fala com Deus, abre mão dos prazeres, por amor ao Senhor, que Ele fará você ter prazeres nas coisas dEle e conquistar aquilo que Ele já preparou para você conquistar. Um lar transformado, um casamento restaurado, a tua cura, a tua libertação, o teu trabalho, o teu emprego, as tuas finanças bem-sucedidas. Ele tem tudo e todo o cuidado para gerar vida onde houver morte em você. Mas para isso você tem que abrir mão do pecado, da lasciva, da mentira, dos vícios, e entregar-se por completo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você não pode esperar que Ele acredite que você confia nele, se quando Ele precisa de você, você abre mão de estar fazendo aquilo que Ele mandou fazer, cuidando de afazeres que poderia ser evitado.
A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, pega a tua cruz e segue o Senhor. Não abre mão do Senhor, da casa do Senhor, dos propósitos de Deus para a tua vida. Não abra mão. Não abra mão, porque só quem tem a perder é você. As suas decisões têm que ser decisões pautadas nas Escrituras. Pautadas nas Escrituras. Tudo que está aqui foi escrito para que você tenha vida e vida abundante. Creia no poder de Jesus na tua vida. Se volte para Ele nessa noite. Abra mão. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, lembro-me daquela rendemos-nos a Ti, prostramos diante de Ti, reconhecemos, Senhor Jesus, a Tua soberania e a nossa dependência de Ti. Em meu lugar, e me resgatou do Vem manifestar-se no meio de nós, o Teu povo, daquele que nos ouve e nos assiste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja reconciliação, haja conversões, haja decisões para uma vida que espelha Cristo nessa terra. Você é o espelho que reflete a glória de Cristo nessa terra. Não esqueça disso, não abra mão disso, em o nome de Jesus. Da tua graça, aquela cruz não pôde vencer. Vivo Ele está em nós. Oh, aleluia. Ser tocado pelo Espírito Santo. Sinta a presença do Senhor na tua vida, meu irmão, minha irmã. Receba o renovo do Senhor. Receba a força e o poder de Deus na tua vida, para o novo caminhar, o novo proceder. Você nasceu para dar certo. Deus te escolheu para dar certo. Você é filho de Deus e por isso você é imagem e semelhança dele, de um homem e de uma mulher de virtude, digno. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Toma essa palavra como algo real, absolutamente real na tua vida, da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, aplauda esse Deus maravilhoso. Em meu lugar, e me resgatou do império do mal. Livre eu sou pra te adorar. Escravo eu sou, Livre! tua graça. Livre para adorar, livre para servir. Escravo de Jesus, com prazer. Te adorar, escravo eu sou da tua graça. Aquela cruz não pôde vencer, pois vivo Ele está em nós e em nossos corações. A chave da vida com Ele está e vai trazer vida aos ossos secos. Profetiza e veja o milagre acontecer. Livre eu sou pra te adorar. Escravo eu sou
escravo eu sou da tua graça. Aquela cruz, Meu Deus, pode lhe vencer. aleluia. Pois vivo Ele está em nós e reina em nossos corações. A chave da vida com Ele está. Aleluia. Chave E vai da vida com Ele está. Você é livre para ser escravo de Jesus. Aleluia. Você é livre para adorar. Você é escravo do Senhor. Amém. Tendo as mãos para o altar, quero declarar uma semana de bênção. Mesmo tendo um feriado no meio da semana, essa semana será uma das melhores semanas para a tua vida. Amém. Tanto na área familiar, como na área conjugal, como na área profissional e financeira. E também na área espiritual. Seja sobre ti esta graça, esta palavra profética e apostólica, uma semana de ricas bênçãos da parte de Deus para a tua vida. Que a graça e o amor de Deus e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo, que se faz presente na vida daquele que crê, Eu creio. te leve para o seio dos seus lares, debaixo desta unção de resgate, unção de resgate, unção de resgate em todas as áreas da tua vida. Eu, como ministro e profeta, servo de Deus, eu os abençoe e despeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. E a igreja mais que vencedora diz: